Há um milagre em sua casa. A solução de Deus começa com o que você tem. Autor Tony Barnett, capítulo 9. Passando para o positivo. No início, quando a igreja entrou em conflito com a mídia e as autoridades locais por causa da capela de oração, fui tomado por um ataque de ansiedade. Somente aqueles muito ligados a mim sabiam quão agastado me encontrava. Um dos 10 mandamentos para se chegar ao milagre é este: não se deixe cegar pelo negativismo, passe para o positivo. Quando surge uma crise dessas, a preocupação é a primeira reação que experimentamos. Algumas vezes levo alguns dias para voltar ao estado de espírito positivo. Depois, as pessoas perguntam-me como posso ser tão alegre em meio a tal confusão. Procuro sempre manter uma boa postura. Certamente, tenho momentos quando não estou por cima, mas esforço-me por manter o controle sobre o meu estado de espírito. De outra forma, não faria as coisas tão bem quanto faço. Todos precisamos saber como lutar contra o negativismo e passar para o que é positivo. Criando um monstro em sua casa. Você jamais se tornará algo ou alguém se não o idealizar em seus pensamentos. O sábio disse, porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Você é o resultado direto do que pensa. Jesus instruiu-nos a não nos preocuparmos ou ficarmos ansiosos em relação à nossa vida, ao nosso vestir ou ao nosso alimento. Não devemos perder tempo com tais preocupações, pois as coisas com as quais nos preocupamos raramente acontecem. Preocupação e ansiedade também não farão nada para ajudar a resolver um grande problema. Isto era o que Jesus ensinava quando perguntou: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Lucas 12, 25. A resposta é óbvia: ninguém pode. As preocupações com as ameaças de Golias não ajudaram o exército israelita a derrotá-lo. 1 Samuel capítulo 17. De igual modo, não farão seus problemas desaparecerem, mas acabarão por criar um monstro dentro de você. Como a maioria dos monstros, esse é pequeno quando nasce, mas tem um apetite voraz. Cada vez que você conceber pensamentos negativos e pessimistas sobre determinado problema, estará alimentando-o e, assim, ele irá crescendo. Ele adora pensamentos negativos. Quando imaginamos o pior desfecho para uma situação, estamos propiciando-lhe o prato predileto. Ele nunca está satisfeito, quer sempre mais. Se você não parar de alimentá-lo, continuará a crescer, terá mais fome e dificilmente será morto. Na verdade, far-se-á maior do que o problema externo que o produziu. O medo de perder o emprego pode precipitá-lo muito mais que a demissão em si. Algumas pessoas gostam muito de seus monstros e deleitam-se em alimentá-los. Na realidade, não querem que seus problemas desapareçam, pois não teriam pensamentos negativos com que alimentá-los. E se algum dia os seus problemas desaparecerem, encontrarão rapidamente outro para ocupar o lugar dos anteriores. Você está alimentando algum monstro de estimulação? Você está alimentando algum monstro de estimação? Por algum tempo parecem engraçados, mas não se engane. Eles terminarão por destruir os seus sonhos, esperanças e fé, e até a sua vida. A única maneira de se livrar deles é enfraquecê-los. Paulo dá-nos a receita ideal para se alcançar a vitória sobre a ansiedade e o negativismo. Se encontra na carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 6 ao 9, o texto que eu vou ler. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos,
tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será conosco. E o Deus de paz será convosco. Uma das maneiras de não mais alimentar o monstro é pensar em outra coisa. Você pode achar que está ajudando as pessoas ao sentar-se com elas, hora após hora, dia após dia, conversando sobre seus problemas. Na verdade, você as está ajudando a alimentar suas ansiedades. A coisa mais importante que você pode fazer é voltar seus pensamentos para Deus. Se você deixa seu problema com Deus e não mais se preocupa com tal problema, torna-se este um problema de Deus. Mas se você der lugar à preocupação, o problema volta a ser seu. Os problemas são perpetuados na proporção direta da quantidade de atenção que você lhes dedicar. Descobrirá que o problema perde o poder sobre você, assim que não mais pensar nele. Isaías capítulo 26, versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. A câmara secreta. Certo dia, Ezequiel estava sentado em sua casa com os anciãos de Judá, quando a mão do Senhor Deus caiu sobre ele. Ezequiel 8:1. Ele viu uma forma celestial brilhante que estendeu uma semelhança de mão, tomou-os pelos cachos dos cabelos e o transportou em visão ao templo em Jerusalém. Ezequiel 8:3. Na banda do norte do pátio interno, Ezequiel viu pessoas adorando um ídolo que era chamado de imagem dos ciúmes. Ezequiel 8:5. O ser celestial lhe disse: Filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui. Para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Ezequiel 8:6. Pior que a ofensa que estava no interior do templo era o que estava acontecendo às ocultas. Ezequiel foi levado para um lugar perto da entrada do átrio, onde lhe foi mostrado um buraco na parede. Instruído a cavar na parede, encontrou uma entrada e uma passagem que o conduziu a uma câmara secreta. Disse-me o ser celestial: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi. Eis toda forma de répteis e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safá, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, vendo cada um na mão o seu incensário, e subia o aroma da nuvem de incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmeras pintadas de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Ezequiel capítulo 8, versículo 9 ao 12. Os anciãos de Israel estavam mantendo encontros numa câmara secreta, onde queimavam incenso às imagens e ídolos. Isso acontecia no templo, perto do lugar santíssimo, onde os sacrifícios eram oferecidos ao Senhor. A visão de Israel dá-nos uma boa ilustração e desafia-nos a considerar o que está acontecendo em nosso templo. O Novo Testamento ensina que nós, como cristãos, somos o templo de Deus, porque o Espírito Santo habita em nós. Pense na queima de incenso como as meditações e pensamentos na vida de uma pessoa. Entre as coisas oferecidas como sacrifício no nosso templo estão nossos pensamentos. Devemos oferecer sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus capítulo 13, versículo 15.
Davi disse: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha minha e redentor meu. Salmo 19:14. Cada pessoa tem uma câmara secreta em seu coração. Ninguém vê o que ela contém ou o que ela se passa. Ninguém exceto o Senhor. Há no seu templo câmaras secretas, onde o incenso está sendo queimado para ídolos abomináveis. Há imagens ou altares de ciúme, ira e inveja? Se há, você precisa purificá-los, pois Deus vê até mesmo os lugares mais escuros e ocultos. Há outro pecado no pensamento que é representado aqui. As Escrituras dizem que os anciãos estavam queimando incenso no escuro, cada um nas suas câmeras pintadas de imagens, porque eles disseram: o Senhor não nos vê. O Senhor abandonou a terra. Ezequiel capítulo 8, versículo 12. Aparentemente, uma série de provações e tribulações fez com que eles desistissem de sua fé em Deus. Eles achavam que o Jeová os havia abandonado. Os tempos difíceis o tornarão melhor, ou pior. Infelizmente, a dor, o desencorajamento e as decepções do passado consomem o melhor de algumas pessoas. Nas câmeras secretas de seus pensamentos, eles continuamente queimam. Vamos voltar. Nas câmeras secretas de seus pensamentos, eles continuamente queimam incenso às imagens do ressentimento e do medo. É hora de derrubarmos os ídolos e nos livrarmos das imagens. É hora de voltarmos a oferecer sacrifícios aceitáveis de adoração e louvor ao nosso Deus. O apóstolo Paulo exorta-nos a anular sofismas e a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Algumas vezes você tem de passar por alguns problemas para chegar às respostas. Você não pode negar que as dificuldades existem, mas a forma como você pensa nelas faz toda a diferença. Você deve ver os problemas à luz deste fato. Para o Deus ilimitado que você serve, tudo é possível. Deus pode resolver um problema de muitas maneiras. Quando você olha os obstáculos com disposição de espírito, ele lhe revela a solução mais viável. Minha advertência é que você não deve considerar seus problemas até que tenha fé suficiente para vê-los, através da perspectiva de Deus. Tente imaginar 10 maneiras diferentes de como Deus poderá resolver os seus problemas. Você tem de prender seus pensamentos. Não se deixe prender por eles. Lembre-se, o que você é ou será começa em seus pensamentos. Não crie um monstro imaginário no seu íntimo, o qual terá de alimentar para sempre. Não queime incenso no altar do ressentimento, da dúvida e do medo. Não fique cego pelo negativismo. Capítulo 10. Quanto mais você se derramar, mais será cheio. Como pastor da Assembleia de Deus em Fênix, passei a maior parte do tempo tentando encontrar meios de levar as pessoas a se esvaziarem, a fim de usarem o que têm. Esta é a razão pela qual temos 180 ministérios de extensão. Mesmo que não tenhamos feito nada pelas pessoas que estamos tentando alcançar, derramar o azeite em vasilhas vazias é essencial para a nossa própria causa. Somente assim podemos ficar felizes e experimentar real crescimento. Quando você represa as correntes d'água, elas estagnam-se. Eis porque muitas... Vamos voltar. Quando você represa as correntes d'água, elas estagnam-se. Eis porque muitas igrejas têm se tornado em mares mortos ao invés de fluírem como os rios. Ouço frequentemente pessoas falarem de quão cheias do Espírito eram no início da fé. O mesmo se pode dizer acerca das igrejas que perderam seu primeiro amor. Nesta sociedade voltada para o consumo,
creio já termos distorcido o significado e propósito de ser cheio do Espírito. Algumas vezes consideramos as experiências cristãs como mérito pessoal, e isto está bem patente nas perguntas que fazemos. Você nasceu de novo? Você já foi batizado nas águas? Você está cheio do Espírito Santo? Ora, tais manifestações da graça de Deus não devem ser exibidas como troféus, nem ser expostas como truques de mágica. Elas são parte de um relacionamento dinâmico e constante com Deus. Há aqueles crentes que contam suas experiências como detalhes. Fui cheio do Espírito no ano de 1972. Quando isto ocorre, tenho vontade de perguntar se ainda conservam em seus vasos o azeite recebido. Pedro e João foram levados à força diante do conselho dos escribas e fariseus, Sinédrio, para deporem acerca da cura que, por seu intermédio, Deus havia operado naquele aleijado que se assentava do lado de fora da porta do templo. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Atos 4, 7 e 8. A tradução literal do texto é notada. Vamos voltar. A tradução literal do texto é anotada na margem de muitas versões. Em algumas lemos: tendo sido cheio do Espírito Santo, Pedro foi cheio do Espírito Santo e então falou com ousadia. A mesma frase é usada novamente referindo-se a Paulo em Chipre, quando se confrontou com Elimas o mágico. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, tendo sido cheio do Espírito Santo, fixou os olhos neles. Atos 13, 9. O texto prossegue especificando que Paulo proclamou que Elimas ficaria cego por causa de sua oposição ao Evangelho. Isso aconteceu como havia Paulo declarado, e foi o suficiente para levar o procônsul a crer no Evangelho. Quando Pedro e João retornaram de sua confrontação com os escribas e fariseus a respeito da cura do aleijado, narraram aos outros as ameaças que lhes haviam sido feitas, isto é, que não deveriam mais pregar em nome de Jesus. Todos os que estavam presentes levaram suas vozes em oração. Como resultado, o lugar onde estavam estremeceu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 31. Vemos aqui que todos os apóstolos e discípulos foram novamente cheios do Espírito Santo. Os pentecostais e os chamados evangélicos tradicionais possuem ideias divergentes quanto ao batismo no Espírito Santo, ser ou não uma segunda bênção. Apesar desses conflitos intermináveis, todos precisamos estar cheios do Espírito Santo, contínua, regular e diariamente. Vamos voltar à frase. Os pentecostais e os chamados evangélicos tradicionais possuem ideias divergentes quanto ao batismo no Espírito Santo ser ou não uma segunda bênção. Apesar desse conflito interminável, todos precisamos estar cheios do Espírito Santo contínua, regular e diariamente. Ora, buscando o poder de Deus toda manhã, acredito que Deus gosta de ouvir-me dependendo dele. Tenho posto adesivos com estes dizeres em meu carro e no meu gabinete. Busque o poder de Deus. Também mandei distribuí-los aos membros de nossa igreja. Nosso povo precisa estar cônscio de seus deveres e direitos onde quer que se encontrem. Paulo exortou os Efésios a serem cheios do Espírito, Efésios 5,18. O uso do verbo grego pteroshi, ser cheio,
no presente significa ser cheio do Espírito, é um processo contínuo e repetitivo. Para os apóstolos, ser cheio do Espírito Santo não era algo para acontecer uma única vez, mas deveria ocorrer constantemente, pois resultava numa demonstração de amor e serviço para com os outros. Ninguém tem necessidade de ser cheio, a menos que pretenda esvaziar-se. Quanto mais você se esvazia, mais cheio fica. A pergunta mais apropriada é: você é cheio do Espírito? Ser abençoado, tocado ou até mesmo estar sob o poder não é o mesmo que ser cheio do Espírito. A medida de nossa espiritualidade não deve ser tanto o que recebemos, porém o que damos, ou seja, o quanto do Espírito e da graça de Deus flui através de nós, e não apenas para nós. Tenho ouvido pessoas declararem o quanto amam uma determinada igreja, porque lá foram realmente abençoadas. Todavia, o mais importante não é ser abençoado na igreja, mas ser uma bênção à igreja. Não são poucos os que debatem acerca do padrão bíblico de ser cheio do Espírito e suas consequentes implicações teológicas. Se o padrão bíblico diz-nos alguma coisa, é porque estar cheio do Espírito de Deus torna a pessoa capaz de dar amor e ser um autêntico fator de bênção. 1 João, capítulo 4, versículo 12 e 13. Todos os anos, por ocasião do Natal, peço à congregação para comprar um presente para uma criança necessitada de nossa cidade. Podem gastar o que quiserem, desde que seja de $5 para cima. Também lhes peço que orem para que Deus os guie na compra do presente. Eles colocam os presentes em local bem visível. Recentemente, trouxemos mais ou menos 8.000 crianças carentes até a nossa igreja para participar de um programa especial do Natal. No final do culto, levamos-las até o auditório, onde se daria a entrega dos presentes. A orquestra e as 200 pessoas responsáveis pelo programa dirigiu a congregação com cânticos natalinos à medida que as crianças se dirigiam às duas montanhas de presentes, uma para os meninos e a outra para as meninas. A cada ano, quando essas crianças vêm até a nave da igreja, os adultos de nossa congregação emocionam-se e choram tanto que quase não conseguem cantar. Querido leitor, preste atenção. Querido ouvinte que está ouvindo o nosso audiobook, preste atenção. Mesmo se isso não representasse uma bênção para cada uma daquelas crianças, eu continuaria a dar-lhes presentes em consideração aos membros de nossa igreja. Cada pessoa que coloca um presente debaixo daquela árvore tem a oportunidade de derramar azeite sobre uma vasilha. Elas descobrem que a alegria do Senhor vem do esvaziamento. Um garotinho havia pedido ao pastor responsável por seu ônibus que orasse por ele, pois gostaria de ganhar um trem elétrico no Natal. O senhor acha que Deus me dará um trem elétrico? Perguntara o menino. Enquanto orava com o garotinho, o pastor realmente não sabia o que dizer, pois estava com medo de que um desapontamento pudesse destruir a fé daquela criança. Ele sabia que alguém da igreja poderia haver comprado o trenzinho. Os presentes, porém, estavam embrulhados e eram dados aleatoriamente. Ninguém sabia quem pegaria aquele pacote. E apesar dessas impossibilidades, o garotinho pegou o pacote onde se encontrava justamente o trenzinho elétrico. Em meio a 8.000 criancinhas sujas e barulhentas, aquele menino era tão especial para Deus que sua oração foi ouvida e respondida. Isto, porém, nada representou diante da bênção que receberia a família que fora brindada com o privilégio de comprar o brinquedo, pois tivera a ousadia de derramar azeite sobre uma vasilha. Surge o reino invisível. Temperaturas acima de 38 graus em Fênix não são tão desconfortáveis quanto 28 graus em outros lugares. A razão é que há pouca umidade no ar da Arizona. Até mesmo em áreas
de baixa umidade pode-se sentir considerável refrigério. Nos dias abafados, a umidade do ar começa a transformar-se em partículas d'água. Dá-se a este fenômeno o nome de serenar. Quando isto acontece em grandes altitudes, as partículas d'água caem como chuva. A friagem da noite faz com que uma camada de sereno se forme no chão. É no terreno que a realidade invisível da água no ar torna-se visível. Deus é como a umidade do ar. Está em todo lugar. Teólogos usam a palavra onipresente para explicar que ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. O poder, glória e amor de Deus estão à nossa volta, porém, seu reino é invisível a nossos olhos. Quando a natureza e a personalidade de Deus são mostradas através de seus servos, o reino torna-se um pouco mais visível. Quando os milagres acontecem, começamos a perceber quão próximo de nós está o Senhor. Foi isto que aconteceu com a multiplicação dos pães, com a transformação da água em vinho em Caná, com a grande pescaria do outro lado do barco, etc. Quando agimos por fé e nos derramamos aos outros, o reino invisível de Deus se manifesta. Foi o que se passou quando a viúva começou a derramar o azeite nas vasilhas vazias. O reino invisível tornou-se reino visível. Uma das crianças que foram participar de nossa festa de Natal olhou para a frente e viu aquela imensa área e com os presentes ao redor. Voltou-se então ao pastor responsável por sua equipe e perguntou-lhe: "Aqui é o céu?" De certo modo, sim. Embora não fosse o lugar para onde os salvos iremos passar a eternidade, era uma manifestação visível do reino de Deus. O que fez isso acontecer? O povo deu o que tinha. Se aquela festa parecia o céu para o garotinho, muito mais representava para os membros de nossa igreja, pois ao derramarem azeite naquelas vasilhas vazias, sentiram aproximadamente da presença de Deus. Eles sentiram a proximidade da presença de Deus. A recompensa do dar. Deus concede a vida e a respiração para toda a humanidade. Ele concede a graça e a misericórdia independentemente de nosso merecimento. Mas, acima de tudo, concedeu-nos o seu único Filho, pois de tal maneira amou este mundo. Deus é o supremo doador. Há um belo hino que diz: apesar de sua infinita misericórdia em Jesus, ele dispensa-nos continuamente as suas bênçãos. Quando você olha para as dádivas de Deus, perscruta o profundo de seu coração e de sua natureza. É a verdadeira essência de quem ele é. Não nos é oferecido o perdão porque o merecemos. Nem vivemos e respiramos porque precisamos, mas porque Deus é amor, e o amor concede liberdade. Há duas maneiras pelas quais você pode viver: como um doador, que está se tornando mais e mais semelhante a Deus, ou como um recebedor, preocupado apenas consigo mesmo. A Bíblia diz que nenhum homem pode ver a Deus e viver. Êxodo 33, 20. Quando você vê a dádiva em dar no coração de Deus, você começa a morrer para o egoísmo. A avareza e a cobiça é aí justamente que você começa a viver. O princípio do esvaziamento. Um homem clamou na multidão, pedindo a Jesus que resolvesse uma questão entre ele e seu irmão. Aparentemente, um deles estava acumulando a herança da família. Então lhes recomendou: tendo cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros,
reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come e bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesourara para si mesmo e não é rico para com Deus. Lucas capítulo 12, versículo 15 ao 21. O homem rico não era tolo porque era rico. Deus também ama as pessoas prósperas e bem-sucedidas. Nunca, porém, lhes havia ocorrido que sua prosperidade era um presente de Deus com o propósito de levá-lo a derramar abundantemente o azeite nas vasilhas dos outros. Como mencionei anteriormente, certo homem em nossa igreja, cujo negócio muito prosperou, compra 250 novas bicicletas a cada ano, por ocasião do Natal, para dar às crianças necessitadas. Que diferença daquele rico com quem Jesus falou e que acumulava apenas para si? Uma das coisas que impedem que sintamos plenamente a alegria espiritual é o consumismo. Eis porque não podemos permitir que vendedores e publicitários determinem nosso discernimento e comportamento. Os anúncios publicitários, via de regra, passam-nos valores como este, que a felicidade vem do que podemos obter. Noutras palavras, tentam infligirmos de que nossa vida consiste nos bens que venhamos a possuir. Nossa cultura, influenciada pela mídia, ensina-nos apenas o que é contrário ao reino de Deus. Que a alegria vem das muitas posses, mas Jesus leva-nos antes a dar do que a receber. Ser um alegre doador significa que não estou dando para obter mais, como se tudo na vida fosse uma eterna retribuição. Um alegre doador derrama o azeite de sua vasilha porque acredita que a plenitude da vida está justamente no derramar. Aqueles que fingem estar cheios de alegria, mas na realidade regozijam-se com a possibilidade da retribuição, dificilmente conseguirão desfrutar as bênçãos de Deus em sua plenitude. Este tipo de dar é como brincar com o mercado financeiro. Você investe e reinveste para ter cada vez maiores retornos, até que todo o fruto de suas aplicações volte às suas mãos. O principal objetivo neste caso é simplesmente acumular riquezas. O milagre da multiplicação durou até a viúva utilizar todos os vasos vazios. De igual modo, o milagre da vida abundante continuará em nossos corações enquanto formos cheios do Espírito Santo. Se você parar de derramar o azeite nas vasilhas vazias, certamente esfriará como cristão e nada terá. Mantenha-se sempre à disposição de contribuir para o reino de Deus. Gastar o tempo e sacrificar-se para encher as vasilhas vazias não deve ser considerado um esforço inútil. É algo revigorante. Sempre recebo de volta mais do que dou. Esta é a razão porque, mesmo depois de tantos anos de ministério, não me sinto exausto. Então, o que devo estar procurando? O que você pode tirar da vida, ou a bênção que é capaz de derramar na vida do semelhante? Você irá ser um doador? Você irá ser um dador ou recebedor? Tome uma decisão neste momento. Diga: irei derramar azeite em vasilhas vazias e ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Chegamos aqui ao final do capítulo 10. Quero agradecer a sua companhia, você que ficou comigo até agora. Deus abençoe a sua vida, que cada leitura, que nós narramos aqui possa impactar e ser um divisor de água na sua vida eclesiástica, no seu ministério pessoal, na vida da sua família. Tudo que você ouviu aqui possa servir de um instrumento, de evangelização missionário para a sua vida, viu?
Não se esqueça de, antes de sair do nosso vídeo, curtir, compartilhar, deixar aí um comentário. A sua participação é muito importante para o crescimento do nosso vídeo. E você fazendo assim, você vai possibilitar com que esse vídeo chegue a mais pessoas, né? Quando você compartilha, você está semeando no mundo espiritual. Ou seja, quando você compartilha um conteúdo cristão, você está contribuindo para a pregação do Evangelho de Boas Novas e contribuindo também para a cura de alguém. Quem sabe uma pessoa pode estar em depressão e esse audiobook chegar até ela. Porque eu não sei se você sabia, uma pessoa em depressão, ela não tem força para ler livro, ela não tem força para orar, ela não tem força para sair de casa, mas talvez um vídeo pode chegar até o WhatsApp dela, ou a rede social dela, e um vídeo pode ser um instrumento de cura para ela, viu? Fiquem todos com Deus e até a continuação do nosso audiobook. Há um milagre em sua casa. A solução de Deus começa com o que você tem. Em nome de Jesus. Amém.